Hoje, a leitura de hoje é 1º Nef, capítulo 3. Capítulo 3. Os filhos de Lei retornam a Jerusalém para obter as placas de latão. Labão recusa-se a entregar as placas. Nef exorta e encoraja seus irmãos. Labão rouba-lhes os bens e tenta matá-los. Lamã e Lemuel agridem Nef e Sam. Lamã e Lemuel agridem Nef e Sam e são reprovados por um anjo, aproximadamente 692 a.C. E aconteceu que eu, Nef, depois de haver falado com o Senhor, voltei à tenda de meu pai. E aconteceu que ele me falou, dizendo: Eis que sonhei um sonho, no qual o Senhor me ordenou que tu e teus irmãos voltassem a Jerusalém, pois eis que Labão possui o registro dos judeus e também uma genealogia de meus antepassados, e eles estão gravados as placas de latão. Ordenou-me o Senhor, portanto, que tu e teus irmãos fossem à casa de Labão buscar os registros e trouxesses aqui para o deserto. E agora, eis que teus irmãos murmuram, dizendo que lhes pedi uma coisa difícil. Eis, porém, que não sou eu quem o pede, mas é uma ordem do Senhor. Vai, portanto, meu filho, e serás favorecido pelo Senhor, porque não murmuraste. Então, se a gente ficar reclamando, murmurando, reclamando, não somos favorecidos pelo Senhor. Então, a gente não deve ficar murmurando. E aconteceu que eu, Nef, disse a meu pai: Eu irei e cumprirei as ordens do Senhor, porque sei que o Senhor nunca dá ordens aos filhos dos homens sem antes preparar um caminho pelo qual suas ordens possam ser cumpridas. Essa é uma escritura bem famosa. Tem até uma música: Eu irei, cumprirei as ordens do Senhor. Então vai. E aconteceu que, quando meu pai ouviu essas palavras, rejubilou-se, porque compreendeu que o Senhor me havia abençoado. E eu, Nef, meus irmãos, empreendemos a viagem pelo deserto com nossas tendas para subirmos à terra de Jerusalém. E aconteceu que, tendo subido à terra de Jerusalém, eu e meus irmãos pousemo-nos a deliberar e lançamos sortes para ver qual de nós iria à casa de Labão. E aconteceu que a sorte caiu sobre Lamã, e Lamã foi à casa de Labão e falou com ele, enquanto estava sentado em sua casa. E pediu a Labão os registros que estavam gravados nas placas de latão, que continham a genealogia de meu pai. E eis que Labão se irou e expulsou-o de sua presença. E eis que Labão se irou e expulsou-o de sua presença, e recusou-se a dar-lhes os registros. Portanto, disse-lhe: Eis que tu és um ladrão, e vou matar-te. Lamã, porém, fugiu de sua presença e contou-nos o que Labão havia feito. E começamos a afligir-nos grandemente, e meus irmãos estavam prestes a voltar para junto
de meu pai no deserto. Mas eis que eu lhes disse: assim como vive o Senhor e vivemos nós, não desceremos para o deserto onde está nosso pai até havermos cumprido o que o Senhor nos ordenou. Aqui vemos a grande fé e confiança e certeza que Nefe tinha do Senhor, né? Porque ele fala: mas eis que eu lhes disse, assim como vive o Senhor e vivemos nós, não desceremos para o deserto onde está nosso pai até havermos cumprido o que o Senhor nos ordenou. Sejamos, portanto, fiéis aos mandamentos do Senhor. Desçamos, pois, a terra de herança, da herança de nosso pai, porque ele deixou ouro e prata e toda espécie de riquezas. E tudo isso ele fez por causa dos mandamentos do Senhor, porque ele sabia que Jerusalém deveria ser destruída por causa da iniquidade do povo, pois eis que rejeitaram as palavras dos profetas. Portanto, se meu pai permanecesse na terra depois de haver recebido ordem de fugir, eis que pereceria também. Assim, foi necessário que fugisse da terra. E eis que é sábio para Deus que obtenhamos esses registros, para que preservemos para nossos filhos o idioma de nossos pais, e também para que lhes preservemos as palavras que foram proferidas pela boca de todos os santos profetas, as quais lhes foram dadas pelo Espírito e poder de Deus, desde o começo do mundo até o tempo presente. E aconteceu que, com essas palavras, persuadi meus irmãos a permanecerem fiéis aos mandamentos de Deus. E aconteceu que descemos a terra de nossa herança e recolhemos nosso ouro, e nossa prata e nossas coisas preciosas. E depois de havermos reunido essas coisas, subimos novamente à casa de Labão. E aconteceu que entramos na casa de Labão e pedimos-lhes que nos entregasse os registros que estavam gravados nas placas de latão, pelos quais lhe deveríamos nosso ouro, pelos quais lhe daríamos nosso ouro e nossa prata e todas as nossas coisas preciosas. E aconteceu que, quando Labão viu que nossos bens eram muitos, cobiçou-os, de modo que nos pôs para fora e enviou seus servos para nos matar, a fim de apoderar-se de nossos bens. E aconteceu que fugimos dos servos de Labão e fomos obrigados a abandonar nossos bens, e eles caíram nas mãos de Labão. E aconteceu que fugimos para o deserto, e os servos de Labão não nos alcançaram, e escondemo-nos na cavidade de uma rocha. E aconteceu que Lamã se enfureceu comigo, e também com meu pai, e também Lemuel, porque deu ouvidos às palavras de Lamã. Lamã e Lemuel usaram, portanto, de expressões rudes para conosco, seus irmãos mais jovens, e açoitaram-nos com uma vara. Ou seja, Sam e Nefe apanharam de Lamã e Lemuel. Usaram de expressões rudes para com eles. Xingaram, né? Essas coisas. E aconteceu que, enquanto nos açoitavam
com uma vara, apareceu um anjo, olha, do Senhor, que, pondo-se à frente deles, lhes disse: Por que açoitais vosso irmão mais jovem com uma vara? Não sabeis que o Senhor o escolheu para ser vosso governante, devido à vossa iniquidade? Eis que tornareis a subir a Jerusalém, e o Senhor entregará Labão em vossas mãos. E depois de nos haver falado, o anjo partiu. E depois que o anjo partiu, Labão e Lemuel começaram novamente a murmurar. Olha, os caras vê anjo e ainda continuam murmurando, dizendo: Como é possível que o Senhor entregue Labão em nossas mãos? Eis que ele é um homem poderoso e pode comandar 50. Sim, ele pode mesmo matar 50. Por que não a nós? Mesmo com tudo isso, Labão e Lemuel ainda duvidavam e não exercia muita fé. Então, aqui nesse capítulo, nós vemos o quão uma das coisas marcantes é a fé que Nefe tem no Senhor e confiança. Ele cumprindo os mandamentos é a confiança que ele tem no Senhor. Tanto que tem esse versículo bem famoso. E aconteceu que eu, Nefe, disse a meu pai, né? Eu irei e cumprirei as ordens do Senhor, porque sei que o Senhor nunca dá ordem aos filhos dos homens sem antes preparar um caminho pelo qual suas ordens possam ser cumpridas. Então, as coisas que Deus nos manda fazer já tem um caminho preparado, mas precisamos ter a fé de Nefe para executar o serviço que o Senhor nos manda fazer, né? Os mandamentos aqui na terra. Então, essa mensagem, mãe Joyce, e quem mais assistir, né, esse vídeo, eu compartilho com vocês em nome do Salvador e Redentor Jesus Cristo. Amém.